nome é Yuri Guerra, sou pastor de Ministério de Família da Oitava Igreja e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. E no dia de hoje a gente está com dois convidados muito especiais, que é o pastor Fernando e o pastor Léo. Pastor Fernando que trabalha com o Ministério de Casais Jovens da nossa igreja, ou Jovens Casados? É Jovens Casados, eu sempre inverto. E o pastor Léo, que é responsável pelos jovens adultos, também Ministério de Louvor e Terceira Idade. Nossos pastores da Oitava, na verdade, tem várias outras frentes de trabalho, mas essas são as principais. Então sejam bem-vindos. Fernandão casado, pai de uma princesa, e pastor Léo também casado, pai de menina e meninos. Então se apresente aí para a nossa turma. Então, meu nome é Fernando, prazer estar aqui. Esse é meu primeiro ano de ministério, formei ano passado, ainda sou pastor licenciado, cumprindo minha licenciatura aqui na Oitava Igreja. E sou casado há 8 anos com Karine, nós nos casamos em 2015 e temos uma filha de 3 anos chamada Helena. Muito bem. Uma bênção nas nossas vidas. Muito bom. Pastor Léo? Bênção demais, pastor. Obrigado pelo convite. Prazer ter vocês aqui, cara. Pois é. Meu nome é Leonardo Lobo, né? Sou pastor aqui na Oitava. Auxiliar e ser um abençoado aqui. Amém. E casado com a Jaqueline há 27 anos. Pai da Carol, do Guilherme e do David. Muito bom. Quase esqueceu do David. É não, porque deu uma gaguejada. Só foi isso. Vai coisas. São coisas assim, bem peculiares. Então, muito bem. Por que eu convidei o pastor Fernando e o pastor Léo? Porque o nosso tema de hoje é o seguinte: já é hora de casar? Bom, tema importantíssimo. Então, o pastor Fernando aí com jovens casais e o pastor Léo com jovens adultos tem frequentemente essa demanda, essa preocupação, né? No seu caso, já uma realidade, né? Eles estão casados, recém-casados, e aí nós temos inúmeras histórias. Inclusive, nós recentemente fizemos um podcast com o Matheus, Rael e Janine, contando a história deles, como é que foi, namoro, chegar ao casamento e assim por diante. Também conversamos com o pastor Israel Itai. Isso foi no mês de junho aí, voltado para o Dia dos Namorados. Então, conversamos com ele sobre isso, né? O que vocês têm, assim, de experiência no que diz respeito a esse assunto? Quais são as tensões, por exemplo, nos jovens adultos? Depois a gente vai para os casais jovens. Pois é, pastor. A tensão dos jovens adultos é que querem constituir uma família. Isso, é um sonho, né? Um sonho. E, às vezes, esse sonho vem acompanhado com uma pressão da sociedade. A gente percebe que, dentro da sociedade que nós vivemos, principalmente da igreja, existe uma pressão de ser família. Porque, quando a gente olha para o Antigo Testamento, o povo era aceito porque o povo estava em família, principalmente as mulheres. Sim. Né? Elas estavam debaixo da bênção dos pais, depois do marido. Em Cristo, isso acaba. Não existe essa necessidade de família, porque agora Cristo, ele, com essa nova aliança, ele traz essa oportunidade, como que eu vou dizer? Ele usa essa me fugiu a palavra aqui. Mas ele une isso tudo, ou seja, nós somos tudo em Cristo. A partir de Cristo... Quando a partir de Cristo não tem mais homem... Não tem mais homem, não tem mais mulher, não tem mais... Mas tem um lugar da família aí que a gente tem que trabalhar. Exatamente. Mas aí, essa pressão, o que eu quero dizer, essa pressão, ela precisa ser bem trabalhada. Porque senão as pessoas vão querer casar a todo preço. Ou por qualquer motivo, ou com qualquer um, simplesmente para dar uma resposta à sociedade. Então vamos trabalhar isso daí. Porque, lógico, talvez possa ter ficado um pouco confuso, eu sei que você não pensa assim. Sim. Mas a família é algo importantíssimo. Aprovada pela palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sim. Só que você está levantando um ponto importantíssimo também, que é a questão de ceder às pressões, né? Há uma pressão, há uma necessidade e às vezes tem mais a ver com a pressão do que de fato uma oportunidade verdadeira. O que nós já trabalhamos aqui é que em Cristo você pode ser tanto casado quanto solteiro. Então, no cristianismo, ser solteiro é uma bênção também. O problema é você ser solteiro, mas com espinho assim da carne querendo ser casado. Então, se ficou solteiro, em algum momento tem que falar assim: sou solteiro e vou servir a Cristo. Porque a palavra de Deus diz que quem é solteiro pode servir a Cristo 100% do seu tempo, né? Quem é casado,
Até para vir no podcast tem que perguntar se pode, né? Né? Ô, meu bem, fui chamado, será que posso? Eu chamei alguns casais e eu mandava pro casal e a esposa falava assim, ó, que legal, pastor, obrigado. Eu vou conversar com meu marido. Ou seja, depois a gente casa, é lógico, né? Tem essa prestação de contas e tudo mais. Então, de fato, no Novo Testamento, no tempo que nós vivemos, né? Ser solteiro também é uma possibilidade. Sim, certo? pastor. O que eu quis dizer é que o jovem adulto, ele precisa encontrar o seu lugar na igreja. Uhum. Né? Porque às vezes as pessoas acham que igreja é para família. E eles também são família. Eles também fazem parte de uma família. Sim. Então, a própria fé, né? A própria igreja é a família de fé, né? Exatamente, a própria igreja. Então, pode ser suprida, então, essa falta da família na igreja. Exatamente. Então, eles acharem o seu lugar dentro da família da fé e não ceder essa pressão de casar porque eu preciso ter uma família. Sim. Mas a gente ora e tem orado nos jovens adultos para que o Senhor envie. Né? O varão e a varoa. O varão e a varoa. Eu costumo falar o seguinte, pastor Léo. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para você também, pastor Fernando, que o pastor Fernando vai ter uma realidade talvez diferente, né? De talvez mais jovens que casaram. Então o pastor Léo lida assim com uma fase da vida muito sensível. Talvez pessoas que passaram pelo divórcio. A gente sabe que há divórcios que estão completamente contrários à palavra de Deus e há divórcios que foram uma situação na vida da pessoa que ela não desejou, né? E, às vezes é um divórcio por conta de uma traição ou por causa de um relacionamento muito abusivo e assim por diante, e ela fica nessa situação. E eu costumo dizer o seguinte, quem casa perto ali dos 20 anos não precisa oferecer nada para a pessoa senão o futuro. Então você fala assim, ó, no futuro, então você não tem que provar nada. Mas depois que você passou dos 30 anos, você já tem que ter alguma coisa. Sim. E se a pessoa passou dos 30 anos e não tem nada, fica difícil casar, não fica? Eu costumo falar que assim, a pessoa fala assim, eu quero uma pessoa boa, pastor. Eu falo assim, ó, os bom já foram, né? Mas tem alguns também que passaram dos 30 que estão disponíveis, são servos de Deus, querem casar, não tem? Pastor, com certeza. Com certeza. A gente fala que as pessoas têm que ter um checklist, né? Uhum. Tem coisa que não dá para abrir mão do checklist. Lógico. Tem coisa que não dá para abrir mão, mas agora tem coisa que já dá para abrir mão. Tem que abrir? Tem que abrir mão. Fala que quanto mais velho fica, mais mania tem, né? Você vai abrindo mão de algumas coisas, uhum. Mas algumas outras coisas não dá para abrir mão. Por exemplo? Por exemplo, ser uma pessoa crente. Muito bem. Ser uma pessoa que ame o Senhor Jesus, que ame a igreja, né? Ser uma pessoa, por quê? Porque se essa pessoa ama o Senhor Jesus, ela vai respeitar, vai amar a sua esposa ou seu esposo. A gente não tem como amar o Senhor Jesus e não amar o próximo. Sim. Né? Principalmente quando se trata do cônjuge. Lógico. Então, existe um checklist que eles precisam fazer, e a gente sempre fala isso, e algumas coisas abrem mão, outras coisas não dá para abrir mão. O que dá para abrir mão? Pastor, o que dá para abrir mão? Vamos ver. Vamos lá. Nessa fase, né, às vezes, a pessoa ficou viúva. Pronto. Eu falo que viúva é um bom partido, cara. Claro. Porque ele só terminou o casamento porque o outro lado morreu, né? Exatamente. Então, tem filhos. E se o casamento fosse bom, né? Tem que ser bom, né? Exatamente. Mas tem os filhos. Tem os filhos. Se a outra parte não quer conhecer alguém com filhos, acha que não dá porque quer construir, ou seja, o filho não deixa de ser filho. Vem junto, né? Vem junto. Não um existe ex-filho, mais. né, pastor? Não. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Nem ex-mulher deveria ter, né? Nem ex-mulher deveria existir, mas... Mas é lógico, não deixa de ser filho. Então, a questão de filhos, a questão também... É algo a ser considerado. Algo a ser considerado. Talvez até de não querer, de repente passou uma idade e de repente abrir mão de ter filhos. Talvez seria uma questão, né? que dá para abrir mão. Você olha o checklist e fala assim, mas agora dá para abrir mão disso. Porque a mulher passa de uma idade, tem muitas mulheres ficando grávidas com 40 anos, mas a gente sabe que não é o natural, né? Não é o natural e existe um risco, né? Existe um risco. Mas algumas coisas que dá para abrir mão, né? Sim. Na hora que chega nos jovens adultos, são as pessoas que já construíram alguma coisa, já construíram uma parte da vida. Sim. Né?
Então precisa Faz um convite para quem tá aí para ir nos jovens adultos. Agora então. Olha só, você que está me assistindo aí agora, jovens adultos, todo sábado aqui na 8ª Igreja, no Salão Social, às 19h30. Esse é o povo mais bonito da igreja, tá bom? Se você chegar lá, você vai ver. Ó, você vai lá para ver, tá bom? Então, todo sábado, nós temos o nosso culto Jovens Adultos aqui no Salão Social, às 19h30. E você é muito bem-vindo. Isso aí cada um defende seus filhos, né, irmão? Eu vou fazer uma pergunta agora ao pastor Fernando, dos jovens casados, né? Quais são os sinais, pastor, de que alguém está pronto para o casamento? Isso é uma boa pergunta. A gente tem que analisar essa pergunta em várias situações. Tem alguém que está pronto, 100%? É difícil, né? Difícil. Mas dá para dar uma preparada boa. Eu li um livro recentemente, Quando Pecadores Dizem Sim. E uma coisa que o autor fala é isso, né? Que todo casal é constituído de 2 pecadores. Isso mesmo. E logo no primeiro capítulo, a pergunta que ele levanta é: tem como a gente ter certeza que esse casamento vai dar certo? Tem como a gente garantir que esse casamento vai durar até que a morte se separe? Tem um livro que fala casamento blindado. Dá para blindar, né? Pois é. E o autor fala que, humanamente falando, não, é impossível garantir que você esteja completamente preparado, que o casamento vai dar certo porque os 2 são crentes, ou porque os 2 tiveram boas criações, ou porque a vida financeira está em dia. Nada disso garante o sucesso do casamento. Sim. Mas o fato de não garantir também não significa que a gente tem que fechar os olhos para isso. Então, a pessoa tem que ter maturidade emocional, maturidade espiritual. Sim. Uma coisa que me marcou muito no meu casamento. O pastor Bruno fez o meu casamento, ele falou comigo quando eu casei, que eu estava casando com uma mulher de Deus. Isso. Então, eu teria Deus como sogro. Então, nós temos que pensar bem, pesar bem, lembrar que... Cláudio Duarte fala isso. Quando eu vou falar da minha mulher, eu não sei se eu trato Deus como pai ou se como sogro. Então, olhando por esse lado, nós temos que nos lembrar que o casamento não pertence a nós. Sim. Pertence ao Senhor. E o objetivo do casamento é glorificar Ele. Será que estamos dispostos a casar com alguém e esse casamento servir para glorificar o Senhor? Ou estamos casando apenas por vaidade? Então a gente volta ao primeiro princípio, né, que é amar a Deus acima de todas as coisas, servir a Deus. E se a gente tem esse coração, já ajuda muito no casamento. Então ter uma ideia de que o casamento é algo de Deus e algo que é para sempre, né? Para sempre, assim, até que a morte o separe. A gente costuma falar aqui que o casamento ele é temporário, é só nessa terra. Exatamente. Encerrada com a morte, né? Há uma outra pergunta que eu quero fazer a você, pastor, que é: como podemos discernir se o desejo de casar é genuíno ou apenas uma pressão? Né? Conversando aqui com o pastor Léo, ele disse que às vezes tem essa pressão da sociedade. Quando que o desejo é genuíno? É sempre genuíno? É de vez em quando? A pressão da sociedade é boa? É ruim? O que você entende? Aí a gente volta para o mesmo assunto. Nós temos que pensar o quanto estamos próximos do Senhor. Quanto mais perto do Senhor a gente está, mais a gente conhece a vontade dele. Quanto mais intimidade nós temos com o Espírito Santo, mais ele nos auxilia a discernir esses pensamentos do nosso coração, que ou podem ser nós mesmos, pela nossa vaidade, por pressões externas, ou algo da vontade do Senhor. Sim. Porque, se a gente parar para pensar, é da vontade do Senhor o casamento. Sim. O Senhor deseja que constituímos família, Sim. família é plano do Senhor. Lógico. Porém, eu costumo dizer que a gente pode errar muito na vida, mas a gente não pode errar com quem a gente vai casar. Então, precisamos pensar bem, colocar diante do Senhor em oração. E depois que casou? Aí depois que casou, temos que buscar o Senhor mais em oração para ele transformar o nosso coração pecaminoso e o coração daquela outra pessoa. Aí não pode que também ficar, é não pode ficar mais pecadora. pensando assim, se eu tivesse escolhido outro. Não pode. Não pode. Agora, Depois que casou. casou é essa e investir nela, né? A palavrinha aí que usa muito, né, pastor? Incompatibilidade de gênero. É. É complicado isso, né, cara? É muito complicado. Na verdade, a gente sempre vai ter isso. Sim. Porque homens e mulheres são muito diferentes. Na verdade, as pessoas são diferentes, né? Agora você tem lá 3 filhos. Imagina que os 3 têm características diferentes. Com certeza. Né? O pastor Fernando tem uma por enquanto, né? Por enquanto. Mas em nome de Jesus. quando vem outros filhos, a gente vê que a personalidade é diferente. Agora, você imagina, homem e mulher,
diferente, vieram de casas diferentes, temperamentos diferentes. É muito frequente a gente perceber, inclusive com Mateus, Rael e Janine, eles falaram sobre isso, foi a questão da linguagem de amor, né? Sim. Ela falou que o lance dela tem a ver com tempo de qualidade, não, é toque físico e presentes. E ele não tem nada a ver com isso. Então ela dava um presente, ele ia lá na casa dela, aí ela dava um presente para ele, aí ele ficava com ela e deixava o presente para trás. E ela ficava com raiva, porque parecia uma desfeita. Mas, na verdade, é porque ele não dava bola para presente. Consequentemente, ela esperava ser presenteada. E já que ele não liga para presente, ele também não tinha essa ideia de dar presente. Então, muitas vezes, erra aí, né? Em atender a necessidade de um, atender a necessidade de outro. E isso é importantíssimo. Pois é, pastor. Nós precisamos procurar motivos para ficar casados, né? Lógico. O tempo todo. Se nós queremos ficar casados, nós precisamos procurar motivos. Sim. Nosso pastor fala que o casal, quando a pessoa é bem casada, ela aprende a engolir faca, né? Engolir fogo. E às vezes a gente não engole o sapo, né? Engole o prédio todo, porque eu quero continuar casado com essa pessoa. E bem, né? E bem casado. E bem casado. Bem casado, exatamente. E às vezes, só voltando aqui um pouquinho a respeito dos jovens adultos, a gente tem acontecido muitos casamentos de jovens adultos, né? Graças a Deus. E a gente tem orado para que aconteça mais. E a gente Eu já fiz alguns. Pois é. E a gente precisa olhar e ver falar isso, né? Porque são culturas diferentes. Sim. Cada um vem com uma bagagem de cultura e aí pode dar um choque. Principalmente se já foram casados anteriormente, porque às vezes pode achar que aquela pessoa que está namorando, vai casar agora, seria a mesma que teria casado. Então, existem algumas coisas que precisam ser vistas. Agora, a palavra do pastor Fernando foi perfeita, né? Quanto mais a gente está perto de Deus, mais a gente consegue entender a vontade dele. Tem um texto de Tiago que é aplicado para tudo na vida. Casamento, seja com quem quer casar, Sim. seja com quem está casado. Que é Tiago 1,5 que fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então, se a gente precisa de tomar uma decisão, como foi a pergunta, né? Quando saber se estou pronto, se não estou pronto, se o desejo é genuíno, se não é, peça sabedoria a Deus. Então, essa proximidade do Senhor, né? De buscar na presença de Deus e dizer: Senhor, qual que é a sua vontade para a minha vida, né? Existe, lógico, a legitimidade de se casar. 1 Coríntios também vai falar sobre isso, capítulo 7, verso 9, que é aquela questão: se você está abrasado, é melhor do que case. Então, o casamento também atende uma necessidade que Deus colocou na gente, que é a necessidade da sexualidade. Sim. Então, se isso é uma coisa de grande tensão, o casamento é o caminho para poder cuidar disso também. Só que algumas coisas que tem que se pensar antes de casar. E eu separei um versículo, que é Provérbios 24, 27, que diz assim: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Bem que essa versão é uma versão diferente. A NTLH fala algo parecido. Outras versões parece ficar um pouco mais anuviado, mas a ideia é: cuida da sua lavoura, cuida do seu campo, até que você possa construir o seu lar, a sua casa. E alguns textos, então, vou colocar aqui a família, que é um princípio básico. Quem casa, ditado popular, quer casa, né? Então, quem casa precisa ter condições, inclusive financeiras. Como é que é isso aí para os casais jovens que estão começando a vida agora, a questão financeira, eles estão bem? Como é que é a geração, pelo menos na oitava? A gente tem uma amostra na oitava, né? A gente não sabe do geral, mas na oitava. Isso é um desafio e a gente rompe com algumas barreiras e preconceitos, porque tem as questões que a gente já falou. A idade para casar. Se você casa muito jovem, você ainda não conseguiu adquirir essa... Você casou com quantos anos? Eu casei com 24. E você, pastor Léo? 21. Tô ganhando, hein? Casei de 20 para 21. Mas a gente casa muito jovem, a gente ainda não teve esse tempo de construir um patrimônio, uma vida financeira mais bem estabelecida. Aí você apresenta futuro, né? Se você casa mais... Promessa, né? Se você casa mais velho, muito mais velho, você já construiu, mas tem aquelas tensões do o que cada um vai contribuir no casamento. Sim.
olhando para os casais jovens, olhando para o nosso ministério aqui, a turma que casa mais ou menos na faixa que eu casei, entre 20 e 25 anos, está naquele período em que acabou de formar na universidade, está no início da sua carreira profissional, naquela ascensão, ainda não tem o salário alto de um cargo pleno, de um cargo de maior responsabilidade, mas estão construindo essa vida financeira. Felizes, então, e vem os desafios. Trabalham juntos, os dois aí botando a mão na massa. Geralmente é assim, né? E essa nova cultura onde marido e mulher trabalham, os dois querem ter profissão, os dois querem ter sua vida financeira estabelecida. Então, se os dois trabalham fora, quem é que cuida da casa? Os dois, a casa é dos dois. Muito bom. Lá em casa não tem divisão de tarefas, não. A tarefa é dos dois, não é dividido. Inclusive o bolso, né, pastor? Inclusive o bolso. Inclusive o bolso. Família e casal dando BO. Pois é. Porque divide. O bolso é o mesmo, né? Não, e às vezes a gente atende, né? A gente tem vários casos. Às vezes a gente conta o caso e alguém fala assim: tá contando meu caso. Pode ficar tranquilo que tem muitos casos repetidos, né? Então não é só o seu. Por isso que a gente fala. E é o seguinte: às vezes a família ganha lá R$3.000, R$4.000, mas eles estão gastando 20%, 30% acima. Eu conversei com gente que, que ganha aí metade do que eu ganho, fazendo uma festa para o filho, que é o valor do salário deles no mês inteiro. Falei, gente, isso não pode. Isso dá problema, né? Então, se os dois trabalham fora, nada mais justo do que os dois trabalharem e cuidarem da casa, né? Tem as tarefas de casa, tem que ser feito, não dá para deixar, porque tem gente que tem marido que vai trabalhar fora, volta e deixa a mulher se virar. E aí a mulher reclama. Poxa, pastor, eu também trabalho fora, chego cansada e ele não faz nada. Tem que ter uma divisão de tarefa, né? Senão ninguém aguenta, né? Pois é, pastor. E quando os filhos crescem, a gente põe os filhos para fazer, né, Beto? Exatamente. Tá vendo? Tá vendo aí? O filho dele tá gravando aqui. Por acaso ele tá aqui de frente para mim. Pastor, mas o que a gente fala, principalmente quando tá começando o namoro ou tá fazendo um curso de noivado, né, para casamento, é que precisa ser bem conversado, né? Isso precisa ser bem acertado. Porque se for bem acertado agora, olha, eu vou cuidar dessas contas, você vai cuidar... Tá resolvido. Sim. Na minha casa, é assim, é um bolso único para casa, né? Ou seja, tudo que eu ganho e minha esposa ganha... Então, já que você colocou o seu exemplo, né? Sim. Então, você já se expôs. Sim, A questão é a seguinte, vocês conversam sobre os gastos, cada um gasta como dá na cabeça, ou vocês conversam, será que a gente faz isso, não faz? Como é que vocês fazem lá? Pois é, pastor. Conseguimos fazer uma planilha, né? Para colocar os gastos. Muito importante. E minha esposa, ela é muito consegue desenvolver essa parte melhor. Então, ela consegue, mais organizada, ela consegue fazer e consegue ter ver tudo na questão financeira. Então, essa parte, ela administra. Interessante. Então, tem casa. Lá em casa mesmo sou eu que faço mais esse acompanhamento. Então, na sua casa, você falou assim, poxa, ela faz melhor do que eu, sim, né? Então, sim. O pessoal fala assim, a mulher assume isso. Como é que é? O marido lidera a casa. E uma das partes é só, você é melhor do que eu. Delegar as funções. Resolve essa parte pra gente, exatamente, né? Cuida da família pra gente. Muito bom. Exatamente. E aí, a gente coloca na planilha e vê. Olha, esse mês vai ter que cortar isso aqui. Sim. Né? Então, vocês sabem quanto vocês ganham e vocês sabem quanto vocês gastam. Sim. Isso é importante. Sim. Eu conversei com eles que eles sabiam. Não, pastor, já fiz isso tudo e não dá certo. Mas depois que vocês fizeram, vocês tomaram alguma atitude? Não, mas não tem jeito. Se a gente chega à conclusão de que está gastando mais do que ganha, tem que cortar, né? Com certeza. Porque dinheiro é uma das coisas que dá muito problema nos casamentos. Pastor, eu vi uma frase, eu trabalhei em banco há muito tempo e tinha um gerente que falava isso comigo. Dinheiro não leva desaforo para casa. Dinheiro não leva desaforo para casa. Se você gastar mal, ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Né? Então, a gente precisa saber gastar o dinheiro. E outra coisa, né, pastor? Nós somos mordomos. Mordomos. E como mordomos, nós temos que cuidar bem daquilo que vem às nossas mãos, porque é do Senhor. E aí, o casal,
o centro do casamento precisa estar em Cristo, né? Cristo precisa ser a última palavra do casamento. O Espírito Santo precisa ser a última palavra do casamento. Porque se eu consigo entender, minha esposa consegue entender, e a gente consegue passar isso para os nossos filhos, que o dinheiro que nós ganhamos é de Cristo, ou seja, nós estamos apenas administrando aquilo que vem às nossas mãos, fica muito mais fácil para a família administrar. Né? Muito mais fácil para, na hora do aperto, faz assim, é do Senhor também, porque às vezes quando a vaca está gorda, né? A gente fala assim, não, é o Senhor que está abençoando. Mas quando está faltando, o Senhor também está abençoando. O Senhor, de repente, está nos ensinando algumas coisas. E eu costumo dizer ainda que quando a vaca está gorda, segundo a palavra de Deus, pode ser que Deus esteja mandando provisão para outro momento que não vai estar. Exatamente, a Bíblia nos ensina então isso, tem que né? aprender, porque às vezes a gente acha que tem que gastar o quanto que vem. Exatamente. Mas se está vindo mais, pode ser que lá na frente vai faltar e Deus já está suprindo. Como é que tem sido a nossa capacidade de administrar, né? Então assim, no tema de hoje já é hora de casar? Para responder essa pergunta, falamos que tem que estar andando com o Senhor, né? Tem que trabalhar, tem que ter dinheiro, tem que ter alguma proposta de vida. Uma fonte de renda, né? Uma fonte de renda, não pode ser assim. Alguns casam, precisa ir dos sogros, mas isso não pode ser por muito tempo, senão isso vira um grande problema na vida dos casados. Com certeza. Né? Então, namorar muito tempo é bom ou é ruim, hein, pastor? É ruim. É ruim? É ruim. Principalmente... Casos e casos, né? Mas... Começou a namorar adolescente. No meu caso, eu comecei a namorar com 16 anos. Foi ruim, eu não então. tinha condição. Foi, assim, ruim sim, você ficou vivendo a tensão, né? Olhando para trás, se eu pudesse escolher hoje e ensinar a minha filha, eu teria esperado mais tempo. Teria tido mais condições financeiras para casar mais rápido. Entendi. Você começa a namorar adolescente, você quer casar, mas você não tem condição financeira. Não tem condições, né? Então eu tive que esperar até a gente ter condição financeira de comprar o nosso Querendo apartamento. Ou não, namorar muito tempo pro cristão é tenso, né? Com certeza. Muito tenso. Como diz o pastor Jeremias, os hormônios não se convertem. Os hormônios. Aí é uma dificuldade. E como é que a igreja pode ajudar os solteiros nessa tarefa de casar? Né? Algumas igrejas fazem até encontros. O que vocês acham que a gente pode ou não pode fazer? Se a gente, em alguma ação, está ultrapassando a linha do bom senso? Olha, comigo, uma experiência que a gente teve aqui no Oitavo, eu e minha esposa, que foi muito boa. Quando éramos noivos, nós tivemos acompanhamento do Ministério de Família com um casal que eram nossos tutores. Que legal. A gente teve um acompanhamento durante o período de noivado, até depois de 2 anos de casado. Olha só. Por um casal mais velho. E foram, assim, bênção demais. Nós temos aqui na Oitava Igreja um curso voltado para noivos. Então, lá você pode cursar. E se você tiver um traquejo, você pode fazer como o pastor Fernando. Você pode pedir um dos professores assim, acompanha a gente. Todo mundo que pede, a Bíblia já disse. Jesus falou, quem pede, recebe. Então, quem sabe uma oportunidade de você ser cuidado de perto e o quanto isso é importante. Foi fundamental para vocês. Sim, nos acompanharam todo o processo de noivado, de marcação do casamento, a preparação para o casamento. Depois de casar, eles nos acompanharam nos primeiros anos de casado, são nossos amigos até hoje. E nos abençoaram, assim, tremendamente. Muito bom. Com muita sabedoria, muito... Uma dica também é que os padrinhos, ele tem esse papel, né? Muitas vezes, ao escolher padrinhos, quem vai casar, pensando aí no casamento, padrinhos não é para só dar presente, já é uma coisa boa, né? E não é só para entrar lá com a roupa que a noiva escolhe. Mas padrinho é para poder aconselhar, é para poder acompanhar, é para poder estar junto. Não só no dia da cerimônia, mas muito mais ao longo do casamento. Então, para quem vai casar, acho que é uma boa dica, né? Escolha padrinhos que possam ser seus conselheiros. Exatamente, pastor. É isso mesmo. Pastor, eu queria só voltar um pouquinho na pergunta que o senhor fez e a questão de ficar muito tempo namorando, né? Sim. E aí eu queria pegar um pouquinho essa questão do jovem adulto. A gente fala que o jovem adulto, ele passa pela mesma situação, ou seja... O pastor Fernando falou a respeito dos hormônios. Sim. Então, e aí, algumas situações agravam mais, porque provavelmente já teve uma vida sexual. E, de repente, aquele namoro, ele começa a esquentar mais e pode levar para isso. Nós precisamos lembrar, e a gente lembra isso para o jovem adulto, é que nós somos do Senhor. Isso. E por sermos do Senhor, o nosso comportamento precisa ser diferente. Lógico. O nosso comportamento não pode ser igual ao meu colega de trabalho que não anda com o Senhor. Sim,
Então, eu preciso andar com o Senhor e a gente precisa, então, ter esse temor, principalmente na questão sexual. Porque vai perdendo respeito também, né? Sim. Perde o respeito e pode acarretar em algumas outras situações piores. Sim. Então, a gente precisa tomar cuidado com os jovens adultos, eles precisam tomar esse certo cuidado. Então, namorar por pouco tempo. Até porque geralmente já tem uma escolha certa, já tem uma pessoa certa, o jovem adulto já tem uma certa experiência de convivência, de viver e de ter adquirido alguma coisa, algum patrimônio, por menor que seja. Diferente, às vezes, dos jovens casados, né? Que está começando, está construindo, aquele pessoal que casou antes, que está oferecendo só o futuro. Né? Eu ofereci só o futuro. Eu também. Só fiz promessas, né? Todas elas baseadas em fé. Nós andamos por né? fé, né? Valeu a pena, hein? Pois é. Então... Esse ponto aí, pastor, eu costumo chamar a atenção, e eu tenho falado muito sobre isso, que é obedecer princípios e valores Exato. acima das suas vontades e desejos e prazeres, né? E eu dou uma chave que eu costumo usar com quem eu vou conversar, com os noivos, que é o seguinte: ninguém quer ser traído. Exato. Certo? Todo mundo quer que o casamento rode redondo. E eu falo assim: se vocês não souberem colocar os princípios e valores acima da vontade e do prazer, você está correndo um grande risco de ser traído e de trair. Sim. Certo? Então, por quê? Se você está namorando alguém e você sabe que a vontade de Deus, que a ordem de Deus é que o sexo é guardado para o casamento, e você rompe com isso, porque você tem vontade, porque você tem prazer, porque você tem desejo, então você está demonstrando para o outro, um mostrando para o outro, que eles não levam tão a sério princípios e valores. Depois de casado, se sofrerem tentações, Exato. se tiverem vontades, se tiverem desejos, o que eles vão fazer? Agora, se eles conseguem viver dentro de princípios e valores, porque é lógico, duas pessoas que estão namorando, elas se desejam. Sim. Elas querem. Mas se elas falam assim, ó, a gente quer, a gente gosta um do outro, mas a gente sabe que a ordem de Deus a gente vai obedecer. É depois do casamento, então a gente vai se guardar até o casamento, a gente vai se santificar, né? Um casal consegue fazer isso, ele não vai estar blindado, mas vai estar muito mais protegido do que alguém que não fez isso. Então eu costumo usar essa chave. Eu já falei com noivos isso. Falei, ó, estavam tendo vida sexual ativa. Eu falei, muito bem. Então, para eu fazer o casamento, vocês têm que parar com essa vida sexual. Firma um compromisso comigo? Firma. Voltaram daqui um mês e falaram, pastor, a gente caiu. Falei, bom, vocês foram sinceros, isso é uma coisa boa, né? Desejam renovar o voto? Aí eles desejamos renovar o voto. Então vamos renovar o voto. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Aí, o quê? Você está casando com um homem que não tem palavra. E você está casando com uma mulher que não tem palavra. Aí quando você fala assim, a pessoa assusta, né? Por quê? Vocês me deram a palavra de vocês. Só que vocês não conseguiram segurar o prazer e a vontade. Aí eles tomam um susto. E um casal foi muito legal, porque depois eles levaram a sério até o final, sabe? Eles foram até o final levando a sério. E eu achei muito interessante. Quando a pessoa me perguntou, pô, pastor, será que Deus me perdoou? Eu falei, não por causa dessa, como é que fala? Desse compromisso, né? Desse compromisso, mas por causa do seu coração. A gente é perdoado em Cristo, né? Exatamente. Mas o fato de você ter sido santificado, sua lua de mel vai ser muito melhor do que se vocês estivessem ainda com a prática sexual, né? Sim. Então, isso ajuda ao pessoal pensar melhor. Puxa, Sim. é mesmo, né? Opa, quase que eu caio. Então, isso faz as pessoas pensarem um pouco melhor na situação delas, né? Quer comentar alguma coisa mais, pastor Fernando, sobre esse assunto? Não, eu acho que é isso mesmo. Um ponto interessante pro solteiro, pro noivo, né, para quem pretende o noivado também, é estar atento a esses sinais também. Sim. Não fechar os olhos no momento dessa vontade intensa, dessa paixão. Viu o Ficar caráter, cego. né? Você quer casar por qualquer custo, eu tenho que casar e essa é a oportunidade. Se a menina não respeita, ele tem que pensar, pô, essa menina Fecha é os estranha, né? olhos. Ou então o contrário, né? Eu costumo dizer para os jovens, quando eu atendo jovens ainda, então, processo de casamento, né, ainda não casaram, que
você tem que esconder seu coração em Jesus. Sim. Para quem quiser casar com você, tem que conquistar Jesus primeiro. Uhum. Você se protege Sim. nesse sentido. Muito bom. Amós 3,3 fala uma coisa interessante. 2 pessoas andarão juntas se não houver acordo entre elas. Então aqui eu acho que é um outro aspecto importante para quem está pensando em casar. O que vocês acham, por exemplo, de conversa sobre vai ter filho, não vai ter filho, quais são os sonhos para o futuro? Às vezes um quer morar fora do país e o outro diz, poxa, eu não queria deixar a minha família, né? Só depois que meus pais morrerem, meu Deus, então nunca vai acontecer, né? Porque pode demorar muito tempo. É importante fazer certos acordos. Eu sei que quando a gente olha para trás tem um monte de coisa que eu não fiz, sabe? Mas eu vejo que tem alguns assuntos que é muito interessante se discutir antes de casar. O que vocês pensam sobre esses acordos, essas conversas, conhecer o que o outro pensa? A gente volta para a questão cultural, familiar, a criação da pessoa, o que você está disposto a abrir mão em prol do casamento e ou aquilo que para você é imprescindível. Falando a respeito de filhos, nós já tivemos casos, né? Infelizmente na igreja, de casamentos que acabaram porque um dos lados queria filhos e o outro não. Então, nós temos essas situações que elas precisam ser tratadas antes do casamento. Para que a gente possa conhecer as expectativas um do outro também. Sim. E alinhá-las. Porque o casamento também não é para cumprir a nossa vontade ou a nossa expectativa, mas para glorificar o Deus que nós servimos. Muito bem. Pastor Léo, o que você acha disso daí? Pastor, a conversa é sempre necessária, né? Para depois não falar que casou enganado. Eu lembro que quando casei, pastor, ou melhor, quando eu comecei a namorar com minha esposa, eu tinha certeza do chamado. E achava que esse chamado era um chamado assim, missionário, porque o coração arde por missões. E aí, na época, estava acontecendo uma guerra, e eu falei com ela, assim, olha, se o Senhor me mandar para esse lugar, que é onde está acontecendo essa guerra, você vai comigo? Ela assim, vou. Então eu falei assim, então tá, então nós vamos namorar e vamos casar. Ou seja, ela já sabia que esse chamado, ele estava acima, porque era um chamado do Senhor. Não fui para a guerra, né? Não fui lá ser missionário onde estava acontecendo a guerra. Mas é necessário conversar, né? É necessário conversar. Aí entra naquela questão que nós falamos do checklist, né? Checklist. Vou olhar aqui, tá batendo aqui? Vai querer filhos? Não, ele vai querer cachorro. Poxa, mas eu quero filhos. Então, o contrário, nada, não estou falando aqui nada contra animal, tá? Só para bater as ideias, contigo, sim. Cara. Sim, pois é. Minha esposa é veterinária, mas ó, a gente não é a favor desse negócio de chamar o cachorro de bebê, não. De filho? Porque é o seguinte, cachorro, bicho, é uma maravilha para quem tem filho. Sim, né? sim. Agora, para você fazer do seu animal o seu filho, como põe lá, eu sei que tem gente que vai ouvir, gente talvez são assim, né? Pai de pet, mãe de pet, ó. Sim. Cachorro tem filho cachorro, gente tem filho gente, certo? É isso mesmo. Então, pastor, acho que é necessário essas conversas, né? Sim. Essa conversa, quando que nós vamos ter filhos? Principalmente no caso dos jovens adultos. Às vezes, a mulher já está um pouco mais velha. Sim. E necessita antecipar, né? Antecipar depois do casamento. É bom que deixe claro. Já vai tentar. Não. Lua de mel. Lua de mel, isso mesmo. Isso mesmo. É porque a gente quando a gente vai fazer algum tipo de acampamento, pastor, a gente fala assim, ó, vai ter quarto para casais casados. Lógico. É importante. Mas, então, pastor, é necessário esse tipo de conversa assim, né? É necessário esse tipo de conversa, porque precisa acertar. Precisa acertar. Casamento não é simplesmente um contrato. Vocês já viram alguém se casando por pressão? Na moral, eu já vi. Mas casar por pressão, como é que a pessoa casa por pressão? Pastor, o que a gente vê muito casando por pressão, hoje a gente não vê tanto isso, né? Mas é principalmente quando a mulher fica grávida. Existe essa pressão. Mas às vezes a pressão ela é velada, né? A pressão ela é interna. A pressão é tipo assim, poxa, todas as minhas amigas casaram,
Todos os meus amigos casaram. Você não vai casar, não? Você não vai casar, não. Aquela coisa assim, né? Você começa a namorar, assim, não tem namorado, fala assim, quando você vai arranjar um namorado? Aí arranja um namorado, quando você vai casar? Aí você casa, quando vai ter filho? E essas perguntas, assim, que são brincadeiras, mas para a pessoa que recebe, às vezes, é uma pressão. Então é importante a pessoa também trabalhar isso. Né? Exatamente. A pessoa precisa ser bem resolvida. Não dá para você mudar a sociedade toda. Não. E essa cobrança, ela existe mesmo, né? Sim. Eu até falo que a gente, eu acho assim, ó, muito bom casal ter pelo menos 3 filhos. Aí eles perguntam, mas você tem quantos? Eu falo, tem 2. E aí? Assim, ó, e aí que tá liberado, é só Deus mandar. Agora, se Deus não mandar, eu vou fazer o quê? Certo? Agora, essa questão, às vezes, tem também de gente que começou a namorar cedo. Sim. E namora há muito tempo. E de repente a pessoa, tipo assim, não quer casar, mas como já tá namorando muito tempo, todo mundo espera que aconteça o casamento, a pessoa acaba se casando. Eu já vi isso, né? Bem. Aí a pessoa fala assim, poxa, casei, mas não era que eu queria. Mas eu costumo dizer também, se casou, agora tem que fazer o casamento dar certo. Antes de casar, então se alguém estiver ouvindo, né, esse programa, tá nessa situação, é melhor você ter um rompimento de um longo namoro e ficar tranquilo do que você casar cheio de dúvidas, né? Procura um aconselhamento, pode te ajudar a tomar uma boa decisão. A palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Pastor Fernando usou uma palavra aqui muito interessante, sinais. Aham. Alguns namoros dão sinais, né? Sim. As pessoas E vão geralmente dando a pessoa sinais. não quer ver os sinais, né? As pessoas ignoram os sinais, mas as coisas vão dando sinais, os relacionamentos vão dando sinais, as pessoas vão dando sinais que aquilo ali vai dar errado, Isso. ou que vai ser daquele jeito que a pessoa está agindo. Então, é necessário prestar atenção nos sinais, é necessário, porque às vezes quer ver só com o coração, né? Quer ver só com, na hora que olha assim, só vê aquele monte de coraçãozinho subindo. Mas Sim. existem sinais, e são sinais assim que precisam ser observados. Às vezes até né? quem está de fora ajuda nisso. Porque tem gente que está de fora e começa a perguntar. Sim, Poxa, isso é meio estranho. A pessoa vive em defesa do seu relacionamento. sim. E talvez a pessoa deveria abrir um pouco os olhos, a mente e ouvir o que está sendo dito, né? Às vezes tem os pais. Eu sei que há muitos casos. Também tem pai doido, lógico que tem. Tem. Mas, às vezes, os pais não aprovam o relacionamento. E o casal insiste naquilo. Isso é um bom sinal. Quando os pais não aprovam, é um sinal que a gente tem que prestar atenção. É um dos Exatamente. principais, né? Mas meu pai é meio doido. Eu sei que pode ter isso, entendeu? Mas na maioria das vezes não é assim. Então, às vezes, os pais esboçam que não estão satisfeitos, que tem alguma coisa que não agrada, mas o filho ou a filha fala, mas eu quero. Já começa ruim, porque vai casar e a liga já não vai ser boa. Então, talvez é um dos sinais, né? Alguém já disse que tem que ver como é que é o relacionamento do camarada com a mãe, Sim. da filha com a mãe, que também vai dando para ver algumas coisas. Bom, casamento, aí já tá indo da hora de casar e também dentro do casamento, né? A gente precisa ter diálogo, ter a inclinação para poder fazer dar certo, porque se a gente quiser sempre ser do nosso jeito é muito difícil, né? E, como a gente está falando, no namoro essas coisas podem apontar. Então, vamos lá, fazer um checklist, né? Já é hora de casar? Então, nós falamos que, primeiro, a pessoa tem que ter uma visão correta do que é casamento. O que é casamento? É para a vida toda, é para honrar o Senhor, tem que conhecer o Senhor mais de perto, eu tenho que estar realizado em Deus, como você falou, a pessoa pode ser solteira, ela tem que estar realizada em Deus, porque qualquer pessoa que coloca no casamento o significado de vida, a essência da vida, vai errar. Sim. Assim como, quando eu for mãe, quando eu for pai, aí que eu vou ser feliz. Calma, a nossa felicidade está no Senhor, né? Por mais duro que seja perder um filho, perder uma esposa, não pode ser o fim da vida, porque Deus é a essência da nossa vida, né? E se nós não somos felizes, pastor, nós não vamos conseguir fazer o outro feliz. Eu tenho que ser feliz. Eu vi até a frase assim, ninguém consegue fazer ninguém feliz, né? A gente só consegue, porque senão a gente vai estar demandando do outro algo que só Deus pode preencher na gente. Sim. Quem fala isso é Tim Keller. Às vezes a gente vai para o casamento e a gente assim acha que o outro tem que fazer a gente feliz. Ou a gente tem que fazer o outro feliz. Só que isso é colocar numa pessoa algo que só Deus pode fazer. Mas é lógico, dentro do relacionamento tem aquelas coisas que a gente pode fazer que ajudam também, né? Claro. Tratar bem, uma boa conversa, ser agradável, demonstrar amor. Então tudo isso é
São coisas que a gente pode e deve fazer. Então, você falou da oração? Sem dúvida a oração, acho que você falou da oração. A oração é um caminho, né? Eu conheço essa frase mais ou menos que você falou, que é mais ou menos assim: se você quer uma pessoa de Deus e tudo mais, você tem que estar tão escondido em Cristo para que alguém que possa te achar, te encontre por meio da oração. É como se fosse assim, por meio da oração essa pessoa vai te achar, né? Então a oração é importante. Mas alguém já brincou, né? Oração é a conjunção de duas palavras, né? Que é orar e ação. Tem gente que fica orando, mas não abre os olhos, não, né? Pois é. Às vezes uma menina já há muito tempo fala assim, pastor, nunca ninguém chegou em mim. Eu falo, ó, você está emitindo algum sinal para os homens de que, olha, não chega perto porque não tô afim. Tá sempre com a cara fechada. Porque não exige esse negócio, né? Ah, é porque eu sou feio. Não tem nada a ver isso. Porque eu já ouvi isso de menina bonita falar isso, né? Então tem algum sinal que é emitido. Às vezes é um padrão muito elevado, às vezes, olha, você está confundindo as coisas. Então, procure uma ajuda para você se abrir mais e ter propostas, né? Ter propostas. Exato. Porque tem gente que fica nessa aí. Nunca teve uma proposta, tem alguma coisa errada. Pois é, pastor. Eu falo que lá no JA, nos nossos cultos, eu falo que o culto não é lugar de arranjar namorado. Mas o culto é lugar de arranjar namorado. Porque às vezes as pessoas vão para o culto somente para arranjar namorado. E culto é para cultuar o Senhor. Sim. Mas lá é o lugar de arranjar. Então, é o pós-culto. É o pós-culto, não. E durante o culto também tem aquela olhadinha, mas ele não é o fator principal. O que me leva lá não é arranjar namorada, mas adorar o Senhor. E é claro que o Senhor pode preparar ali uma esposa e de repente, o que aconteceu várias vezes, de repente alguém começa a olhar assim diferente, né? E começa a olhar e fala assim, opa! Sem falar que o culto, lógico, como você está falando, ninguém tem que ir pro culto para ficar bisoiando. Só que ao mesmo tempo, se você vai a um culto e você vê uma pessoa comprometida, você pode falar, poxa, esse é um perfil de cônjuge que eu quero. Lá é a maior probabilidade de encontrar alguém crente. Né? Você vai procurar uma amostragem. Melhor lugar. É o melhor lugar, exatamente. E o culto jovens adultos tem a ver, por que a gente faz isso? Primeiro que a oitava tem limitação de espaço, se a gente for fazer culto para todo mundo, não cabe. O outro é que a gente fala de assuntos voltados para essa faixa etária de vida, né? Então tem uma sensibilidade. Então, culto de adolescentes, chega uma hora, 17 anos, 18 anos, que eles não aguentam mais ficar lá. Eles acham culto infantil demais. E é para isso mesmo. Bateu essa sensação, é para ir para a oitava jovem, né? Isso mesmo. Então, os cultos têm esse ambiente para poder acolher quem está nessa faixa etária. As fases diferentes da vida, né? Sim. Muito bom. Então vamos caminhando aqui para o nosso final de bate-papo, muito proveitoso por sinal, né? Falamos aí sobre como que nós podemos nos preparar para o casamento. Primeira coisa é ter sua vida alinhada com Deus. Uma vida alinhada com Deus vai te preparar para o casamento. Segundo, é encontrar uma pessoa também que é de Deus. Você que é de Deus vai querer se envolver com a pessoa que não é de Deus? Lógico que está errado. Então você vai procurar uma pessoa de Deus também, que tenham elementos de gente crente. Segundo, oração, vida piedosa, inclusive oração com quem você pretende casar. Vida devocional com essa pessoa, oração juntos, ler livros juntos, ler a Bíblia juntos, ir a culto juntos, participar de ministérios juntos, fazer um monte de coisa legal juntos, espirituais, que possam dar liga a esse namoro, né? O tempo é importante, já é hora de casar, o crente não pode ficar muito tempo namorando, a não ser que hajam questões que de fato estejam impedindo, mas tirando isso, né? Você tem que se programar para casar, tem que se preparar, tem que correr atrás, tem que trabalhar. Quer casar? Tem que focar em como arranjar recursos, como ter portas abertas e seguir a vida adiante. Então não pode. Então o tempo é um fator, né? Eu vou casar porque não quero ficar para trás. Cuidado, porque também tem gente que para satisfazer a necessidade sexual é com o primeiro que vem na frente ou então vai pelo aspecto da beleza. É bonitinho, é bonitinha, então tá bom. E o casamento não é sustentado por isso. Precisa ter algo mais, tem que ter algo ali dentro, de compatibilidade, de conversa, de harmonia, de unidade. Então isso é muito importante, né? Então, dentre as pressões que você serve, tem pressão que é boa, né? Para que você possa tomar boas atitudes. Mas outras, você tem que aprender a lidar com elas. Você não quer ter filho agora? O pessoal pergunta de filho. Você diz, no tempo de Deus virá. Os nossos planos estão um pouquinho mais para frente, mas de fato quem dá filhos é Deus. Você fala assim, daqui 4 anos eu vou ter. Você não sabe.
né? Você está fazendo uma ideia de que 4 anos você vai poder ter, mas se Deus não abençoar, você não vai ter também. Então, é uma bênção de Deus. Às vezes eu já ouvi também, o filho veio na hora errada. Nunca fala isso, nunca fala isso. O filho é sempre uma bênção, sempre, 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 sempre. É lógico que a gente entende quando você diz isso, mas se o filho ouve um negócio desse, meu Deus, que sentimento ruim, né? E a gente sabe que você ama seu filho, então não diga uma coisa dessa jamais. Quem casou grávido, e lógico que não é a relação esperada, tem como corrigir a vida, né? Às vezes já estava programado para casar, casaram, sigam bem, em nome de Jesus. Agora, se também não era para casar e ficou mãe solteira, pede a Deus um marido que vai compreender uma situação como essa. Se for o caso de um pai também, que cuidou dos filhos, porque também temos, peça essa direção de Deus. Deus vai dar. E se você chegou à conclusão de que tem que ficar solteiro, né? Fique solteiro, feliz e servindo ao Senhor. Você tem a oportunidade de servir ao Senhor 100%. Você falar, vou 6 meses morar fora do Brasil para servir ao Senhor, você pode. Agora, um casado não pode fazer isso não. Um casado tem que pedir permissão, tem que ver se vai junto, tem que planejar um monte de coisa. Se tiver filho, já dificultou ainda mais, né? Então, você tem uma oportunidade de servir ao Senhor. Bom, quer deixar algumas últimas palavras aí, pastor Léo? Pastor, primeiro agradecer, né? Muito bom, hein? Nossa, foi muito bom. Vai ter mais muito vezes. Rápido, né? Vai ter mais vezes. Passou muito rápido, foi bênção demais. E falar que a igreja é espaço para todo mundo, né? Amém. A igreja é espaço para solteiro, para casados, para filhos, para divorciados, e se para alguém viúvo. precisar de pastor para fazer casamento, é contigo mesmo. Pastor, nós estamos aqui para... Pronto. Então, que o Senhor Jesus abençoe, né? Abençoe você que está assistindo aí, onde você estiver, e que o Senhor possa abençoar. E o pastor falou, é isso, você esteja feliz em Cristo. A sua felicidade seja em Cristo. Amém. Pastor Fernando? Eu gosto de lembrar sempre que a fonte de todos os nossos relacionamentos, da nossa existência, é o Evangelho de Cristo. Sim. Jesus deve ser o centro da nossa história. Nós não somos os personagens principais da nossa história. Cristo é. Então, seja no namoro, no noivado, pensando no casamento, lembre-se que em Cristo nós temos completude, em Cristo a gente tem propósito e descansar na soberania dele. Ele tem o melhor para nós sempre. Amém. Amém. Então assim nos despedimos, né? Você que acompanha o nosso canal, deixa aí o seu like, curta esse vídeo, encaminhe para alguém, mande os seus comentários, siga a gente nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram. Que Jesus te abençoe mais e mais.